Então, a gente vai discutir com os deputados, apresentar a melhor forma, mas ainda estamos em construção, né? Então, esse questionamento sobre a engenharia, se vai, se não vai, depende de como a gente colocar nessa lei federal. E havendo divergência, a gente vai discutir não só com relação a a competência ou a execução propriamente dita, ou se cria-se ou não obrigação para os estados e municípios. A gente tem que lembrar a questão do pacto federativo, a gente evitar trabalhar com isso para não ter não só objeção nas casas federais, Câmara e Senado, como também legal. A gente criar, todos os estados agora têm que fazer dessa forma. Então, isso é restrito, isso não deve ser feito pelas casas, pela organização. Tá? Só esse esclarecimento. Então, colega. Boa noite a todos. Meu nome é Isaías. Eu sou agente de trânsito há 23 anos em São Paulo e agora estou assessor de uma diretoria. A minha pergunta vai ao doutor e também ao deputado para nos ajudarem, porque a partir da a regulamentação que agora se inicia, inclusive já foi até, se eu não me engano, o deputado já protocolou lá a regulamentação, me esqueci o nome agora, me desculpem, mas... Amaury Teixeira. Exato. No artigo 2º, ele coloca lá, que vem da emenda 82, os agentes de trânsito estruturados em carreira. A nós nos parece que isso é um cargo, então a gente fica aí com as carreiras, né, do servidor público, e lá em São Paulo nós temos isso, que nós somos seletistas. E causou aí uma preocupação, no mínimo aí a 20 mil famílias lá, a 20 mil pessoas. Também está isso no Rio Grande do Sul e em Amazonas. Aqui também? Aqui o agente de trânsito da prefeitura é terceirizado, não o guarda municipal. Sim. O guarda municipal passou a ser estatutário. Mas o agente, o Verdinho, salvo engano, alguém da prefeitura do Rio aqui? Não, mas eles não são agentes de trânsito. Não, vamos dizer o facilitador, vamos chamar isso, mas ele está no trânsito. Eles não podem fazer nenhum tipo de atuação no trânsito. Mas nós fazemos. Mas eu estou dizendo que você veja que são figuras semelhantes, né? Exerce o papel de fluidez de trânsito. Ele é o quê? Um agente de trânsito, mas não necessariamente na linha do estatutário. Essa discussão aí, entre seletista e estatutário, ainda é uma outra. Sim, mas da forma que está hoje, o seletista ele não está abarcado nessa regulamentação. Ele diz estruturado em carreira. Pode ser seletista, pode ter carreira também. Pode ser seletista. Isso é garantido aí, seletista. Que É órgão ou entidade. Sim. Uma entidade pode ser uma empresa ou qualquer artista. Bota aqui pode ser seletista. A pergunta é essa? Exatamente, a pergunta é essa. Desculpe, eu já atropelei. A pergunta é essa, porque isso trouxe essa instabilidade a todo o pessoal, e a gente está até trabalhando agora, conversando com a Argentina, estamos indo a Brasília, estamos indo agora a Fortaleza no final do mês, justamente para a gente dirimir essas dúvidas, porque a gente está entendendo que não contempla. Deixa eu dizer uma coisa, nesse período agora, esses 2 meses que restam para o final do ano, pode até apresentar a proposta. Não vai ser o melhor momento para fazer esse debate, porque nós temos lá uma Câmara de Deputados e o Senado que vai mudar pelo menos 1/3 da Câmara e mais 1/3 do Senado, então um pouquinho mais, quase 40%. Então, algumas modificações vão ocorrer e todos os projetos que vão dar entradas hoje, estão tramitando, eles vão para o arquivo e passa aí numa outra oportunidade a partir de fevereiro. A minha sugestão aqui do ponto de vista prático é aproveitar esse período aí, novembro, dezembro, a gente tentar construir exatamente um consenso numa legislação federal. Veja bem, a legislação federal não pode ser, ela não vai esgotar o tema, nem pode esgotar o tema, ela vai dar conceitos, ela só vai estabelecer conceitos, porque ela não pode gerir, ela não pode legislar sobre matéria que tem autonomia, as guardas, os agentes municipais e federais, estaduais. Então, o que a gente tem que fazer é uma coisa enxuta e que possa ser esclarecedora. Essa circunstância de ser seletista e de ser estatutário, a questão é carreira. Ele pode estabelecer como carreira. Entendeu? Esse é um debate que tem sido feito cada vez mais, cada dia mais,
dentro dessa circunstância, porque esse debate começou por uma provocação do Supremo Tribunal Federal, que estava anulando, no caso aqui do Rio de Janeiro, as multas, porque os guardas municipais no Rio não eram estatutários, eram seletistas. Você se lembra disso? Eu acho que, se não me engano, foi uma dessas circunstâncias. Iam anular todas as multas aqui feitas por autuação do agente. Não sei se você viu, mas eram todas as multas porque foram feitas por guardas municipais não eram seletistas. Veja, conseguiu-se declinar dessa circunstância, exatamente entendendo que naquele momento ele agia como um agente de fiscalização e estava investido da autoridade da autuação como o poder dele de polícia, de fiscalização, de autuação naquelas infrações que eram responsabilidade do município. Então, veja, esses conceitos que nós estamos fazendo definição aqui vão depender muito da estrutura administrativa, como disse aqui, de cada estado federal e dos municípios. Não adianta aqui a gente sofrer por antecipação. O que nós temos que propor, eu acho que desses próximos seminários, é uma legislação um pouco mais conceitual mesmo, para a definição dessa legislação constitucional que cabe ao governo federal fazer, que cabe ao Congresso Nacional fazer. Não dá para definir. Isso aí, se é seletista, se é estatutário, vai ficar sob a égide da responsabilidade do município e do Estado. Posso falar daqui? Está sendo gravado, né? Seria bom usar o microfone. Não. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Amaro. Eu sou agente de trânsito do município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta ao deputado. Na Constituição Federal, na nossa Constituição, não está dividido o que é atribuição do guarda municipal e do agente de trânsito? O guarda municipal, no caso, não tem atribuição de autuar. Aí como é que fica isso aqui no Rio? Aqui, por que eu sugeri a época de tirar, porque a proposta constitucional veio esculpida aqui no artigo, no parágrafo 8º. No parágrafo 8º diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações. E aí, no momento em que a PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição, apresentou, ela foi protocolada, ela veio na modificação do artigo 8º, do parágrafo 8º, e ia se limitar à questão do agente municipal. Foi aí que essa discussão se deu. Não, peraí. Não dá para você tratar só os agentes de trânsito de federação dentro do conceito aqui de guarda municipal. O que acontece hoje? Né? A guarda municipal não é numa interpretação do dispositivo constitucional, e sim numa interpretação já concedida em julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A guarda municipal, por pertencer a uma carreira, e se ele tem a atribuição de fazer lavratura de alta infração, ele tem que ser um agente de carreira, ele tem que estar integrado à carreira, ele não pode ser um prestador de serviço. Ele tem que ter, porque o seletista, ele tem um contrato de trabalho com o governo do estado, com o governo municipal. Contrato de trabalho, a sua carteira for assinada pelo município ou pela prefeitura, é uma circunstância, isso já está estabelecido, a relação jurídica entre o servidor e a prefeitura. Agora, se você é contratado de uma empresa terceirizada, contratada pelo município, aí sim, aí você não está investido na função precípua de carreira, você está investido numa atividade de serviço. Essa é a diferença. A guarda municipal, ela integra o sistema de defesa do patrimônio do município. Se ela é seletista ou se vai ser estatutário, depende muito isso aí da definição daqui que estabelece a estrutura na lei municipal, a lei estadual. O que o Supremo definiu de forma muito clara? Ele não quer
na fiscalização de trânsito, na autuação, em instrumentos de terceirização. Isso não pode. Ele não vai poder fazer isso. Tem que ser um agente que ele seja responsável pelos atos que ele está praticando. Essa é a diferença. No caso aí não seria só competência dos agentes de trânsito, não da Guarda Municipal? Quem vai definir isso aí é a legislação municipal. Repito, a preocupação que se tem hoje é se o agente de trânsito está investido, ou seja, é uma função de carreira. Se ele é... Quem fez a pergunta seletista aqui? Se ele é seletista, São Paulo, se ele é seletista ou se ele é estatutário, não vai diferenciar para a questão da administração. O importante é que ele seja seletista, que esteja em contrato de trabalho com o Estado ou com o órgão, com a entidade pública. É isso. A definição é essa. Agora, quem vai definir se é o agente de trânsito que vai autuar, se vai multar, como é que ele vai providenciar isso? É a lei que define o município. Alguns municípios, infelizmente, fizeram algumas arbitrariedades e propuseram, aqui no Rio de Janeiro também aconteceu, de terceirizar algumas funções. Então, não vai ser nem na emenda constitucional, nem na legislação infraconstitucional da definição dessa emenda aqui, que você vai resolver esse assunto. Esse assunto será resolvido na legislação competente no âmbito de cada estado, de cada município. Não, mas parece que a pergunta dele, ele está colocando a questão da guarda municipal de patrimônio, das instalações. Ah, sim. Se ela vai poder atuar no trânsito, porque parece que hoje já ficou decidido que não. Sim, eu entendi. Agora sim, desculpa, foi até bom. Eu, particularmente, aqui no artigo 8º, ele não é excludente. Proteção dos seus bens, serviços e instalações. Então, ela é defesa patrimonial. Tá? Quando foi esculpido aqui a questão do trânsito, ele falou, não há necessidade de colocar aqui. Se você coloca um artigo abrangente, você também poderá incluir a questão da Guarda Municipal. Dependerá se não há restrição à participação dela. Eu não sei se na legislação que define isso, eu não tenho de cabeça. A legislação que regulamentou a questão da guarda, se existe nessa legislação federal, essa previsão da questão do trânsito. Tem? Então, está encerrado. Tem, mas isso está sendo questionado. Já foi até restrito. Não, porque no caso da guarda, ficaria na má utilização da via pública municipal. Então, seria restrito a isso, numa má utilização da via pública municipal. É um âmbito restrito, a via pública como patrimônio, que está na má utilização, ou seja, sem adentrar no condutor, sem adentrar na questão não faz busca e apreensão, não tem caráter ostensivo, mas numa má utilização da via, um parqueamento, estacionamento errado na calçada, essas situações típicas de má utilização da via pública. Essa é a restrição não, essa é a peculiaridade da atribuição. Ok, muito obrigado. Bem, senhores, então, se nós não temos mais alguma pergunta? Ele quer fazer ele já fez a pergunta, quer fazer uma manifestação? Posso, claro. Mais uma. Você falou que tinha um elenco. Você já fez 3? Ainda bem que aqui na mesa ninguém é gênio, senão não aceitaria só 3 pedidos. Pois é, não dá para fazer mais. Né? É o seguinte, eu queria pedir que venha ao deputado para dizer o seguinte: a questão da guarda foi enfrentada pelo Ministério Público em vários estados do país. Porque o estatuto, que foi criado recentemente agora, muita honra, deveria ser criado, demorou 25 anos, né? A Constituição tem 25 anos, para ser feita a Lei 13.022, que é o Estatuto da Guarda Municipal, um estatuto bom, mas no entendimento de muitos promotores Brasil afora, Belém do Pará aconteceu isso, e vários municípios do estado todo, os municípios vizinhos ao estado do Pará, o Ministério Público entende o seguinte: o Estatuto ampliou o papel da guarda e ampliou o Conselho Constitucional. Pelo menos deveriam ter mudado o texto normativo do parágrafo 8º do 154 da Constituição, porque ele adentrou flagrantemente na competência da polícia e previu fiscalização de trânsito para a guarda municipal sem ela fazer parte do sistema nacional de trânsito. Vocês, quando olham o código, vocês sabem que o convênio TC, por exemplo, o Detran aqui tem convênio com a PM, correto? Muito Detran tem convênio com a PM, com a Polícia Militar.
mas porque o código possibilita. E o código possibilita quando no interesse do órgão de trânsito. Como aconteceu lá, a Polícia Militar ofereceu ajuda para o Detran de Trânsito. A gente quer ajudar vocês a fazer a fiscalização de trânsito. Disse assim, não, nós não temos interesse. Por quê? Porque a fiscalização civil está dando conta tanto da fiscalização da zona urbana quanto nas rodovias estaduais. Que somos nós que fazemos a fiscalização de trânsito lá, devidamente fardado por colete e assim por diante. Né? Então, pedido venha. Essa é uma questão que o Ministério Público enfrentou e o Poder Judiciário, em muitas capitais do país, afastou literalmente a Guarda Municipal da fiscalização de trânsito na competência do município, que é parar a circulação e estacionamento. Agora, quando o Estatuto previu, por dispositivo legal, o que foi que a Federação dos Oficiais da Polícia Militar dos Estados, né, e do Distrito Federal e do Bombeiro Militar fizeram, entraram com uma ação direta de constitucionalidade em boa parte do Estatuto e também do dispositivo que eu estou falando aqui, né? Salvo engano, está na relatoria do Marco Aurélio do Gilmar Mendes, e a questão está sendo enfrentada e vai ser enfrentada, porque eu acho que foi o sindicato aqui que pediu para ser amigo da corte, né? Os sindicatos de guarda de todo o país pediram para entrar, então a questão ela de fato será enfrentada. Então não dá para sofrer por antecedência, como o senhor falou. Vamos fazer o debate, mas vamos esperar a manifestação do Supremo, né? Eu acredito que o Supremo decidirá na linha do colega aqui do Rio de Janeiro apontou. A guarda será afastada da fiscalização. Lembro muito do promotor Beckenbauer lá do estado, que dizia o seguinte, olha, o cara fez concurso para guarda e não fez concurso para agente de fiscalização de trânsito. Se é transmutação de cargo, não pode, pô. Correto? Ok. Segundo, não dá para sofrer por antecedência também, para saber se pode ser seletista, estatutário, como é que vai ser. O fato é, a legislação ainda não existe, o debate é importante, a gente precisa maturar isso para a gente avançar para criar a lei federal, e a federação vai fazer uma proposta, o executivo vai propor na Câmara Federal, mas a gente desde já tem uma coisa certa, não se pode ferir o pacto federativo. Então a gente não vai poder, a lei federal não vai poder dizer, como o doutor Jorge Braga e o nobre deputado bem pontuaram, não vai poder adentrar na competência do Estado Federado, jamais. O Estado do Rio, o Estado do Pará, o Distrito Federal, a Paraíba, tem autonomia para legislar sobre a estrutura do órgão. Mas vai dizer de princípios, vai dizer dos conceitos, vai dizer das linhas gerais para criar carreiras e poder. Ou seja, analogicamente, muito parecido ao que é, no que é de muito positivo, ao Estatuto da Guarda Municipal. Até queria fazer o apelo que vocês lessem o Estatuto, porque o Estatuto tem princípios muito bons. E uma pergunta para o doutor Jorge e para o deputado, que são juristas, que é o seguinte: o promotor Cássio Honorato, que do Brasil é uma das pessoas que mais falam sobre o direito de trânsito, né? Ele estava viajando por todo o Brasil para dar curso para os promotores, né? E ele já considera, antes da emenda, olhando o que dispôs o Código, né, a Convenção de Viena e as outras legislações da área, que trânsito seguro deve ser encarado como direito fundamental. Inclusive, algumas matérias que foram enfrentadas na Corte Constitucional, ele fez essa sugestão ao Supremo Tribunal Federal no sentido dos ministros entenderem nos julgados que trânsito seguro seria um direito fundamental. Eu queria fazer a pergunta que é o seguinte: quando a Constituição está dizendo na emenda 82 que isso tudo existe para assegurar o direito à mobilidade urbana eficiente, esse direito, a mobilidade urbana eficiente, que a Constituição está dizendo agora na nova emenda, ela poderia ser encarado como um direito fundamental? É isso, obrigado. Olha só, com relação à questão da guarda, não me dou convencido não. Eu tenho uma outra interpretação aqui, exatamente, não interpretação extensiva do parágrafo 8º, mas numa outra visão. Eu até compreendo. Eu já conversei até com o próprio Cássio Honorato, que é uma das pessoas que eu mais respeito nessa área, é o mais combativo, é o mais, tem mais conteúdo. Tem a Laura Rito lá de Brasília, mas é mais focado na questão dos acidentes. Então, eu tenho conversado com uma gama de pessoas, e a gente criou até dentro do gabinete, com a ajuda aqui do Fernando, uma listagem de, como é que a gente chama a gente chama colaboradores remotos. Então, toda vez que tem alguma legislação, eu pego e distribuo para várias pessoas. A gente pode incluir aqui aqui também esse grupo de pessoas aqui, para poder alimentar, para poder dar sugestões. A gente tem sido muito próximo nisso, tem recebido muitas informações, às vezes até conflitantes. Com relação à questão da guarda, no meu conceito, dentro do papel da definição
constitucional, da prisão constitucional, que está escrito aqui: os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, e tendo que a questão da via pública também pode ser considerada uma instalação ou um serviço, uma prestação de serviço. É uma lógica, é uma construção. Não está, eu concordo com você, não está ainda claro e nem definido perante o Supremo Tribunal Federal, mas eu não descarto essa hipótese, uma vez que ele tenha essa função principal também. Mas isso não está conflitando com o que está disposto aqui no parágrafo 10º, que é a nossa emenda constitucional 82. O que ela fez aqui foi esclarecer, foi clarear um pouco mais dentro desse conceito. Agora, a segunda provocação que você fez, vamos chamar de pergunta, foi provocação, foi a questão da... Me recorda aqui. Do Pacto Federativo e depois do direito fundamental. Ah, sim, o direito fundamental. Eu não digo que a mobilidade seja só o direito fundamental. O direito fundamental, o conceito do direito fundamental que você está trazendo aqui, que a gente quer elevar, quando elevou a categoria constitucional, está aqui: a segurança viária. O conceito de segurança viária, que é a primeira frase do artigo, do parágrafo 10º, ela sim, para mim, que é a garantia da segurança viária. A mobilidade, sim, ela é uma extensão da segurança viária. Então, a segurança viária será exercida para a preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas e de seu patrimônio e de suas vias. Concorda? Então, nós estamos aqui, na minha avaliação, modesta avaliação, eu entendo que a questão aqui do direito à mobilidade pode ser discutida aos direitos garantidos do cidadão, mas enquanto previsão constitucional, enquanto conceito mais amplo, está aqui a segurança viária. A segurança viária é abrangente, ela abrange a mobilidade, abrange o trânsito, abrange a preservação da vida. Acho que aí sim, aí você pode falar que foi elevado à categoria de princípio constitucional. Nada obstante, você internalizar a questão do direito à mobilidade urbana eficiente como um princípio, como uma linha de ação da segurança viária. Vou falar mais do que a interpretação de segurança já é direito fundamental. De repente é uma segurança mais especificada. Mas no momento em que é usado de segurança, no capítulo específico, de segurança pública, já subentende que ela faz parte do que é um dever. A segurança pública é um dever do Estado, não uma faculdade, é um dever e uma prerrogativa, um direito e uma garantia do cidadão. Então, nesse ponto, ela está ali inserida. Com relação à guarda, é compreensível essa extensão da categoria, uma vez que a expectativa, junto ao Código de Trânsito Brasileiro, que eu não conheço muito profundamente, como membro da mesa, mas alguma coisa, realmente o concurso, quando se presta o concurso com a expectativa de uma atribuição e vem um estatuto que possa vir a mudar de repente ou dar um caráter ostensivo, isso pode realmente ser um problema. Que o Supremo, o que acho que era interessante nessa questão é que não houvesse o vício formal, ou seja, que o Executivo pudesse realmente, e pode, entendo eu, legislar sobre diretrizes gerais de segurança, que é a matéria distrita, a sua competência privativa, e criar um estatuto do agente de trânsito em âmbito nacional. Então, no caso, seria prejudicado se de repente o Supremo se manifestasse com relação ao vício formal desse Estatuto Geral da Guarda Judiciária, e criaria um precedente para que essa mobilização aqui já tivesse um precedente negativo já no seu nascedor. Eu acredito que o importante é não caracterizar nenhum vício, até porque compete pelo tema, pela matéria de competência privativa da União. Agora, o extrapolamento em termos de atribuição, isso pode ter uma adequação pelo Supremo, sim, com relação a isso. Tá? Eu acho que um dos maiores desafios da emenda de segurança pública, tal qual ela está se dispondo, principalmente no inciso 2, é verificar a real competência do agente de trânsito, se é concorrente entre Estado e município, ou se essa atribuição do agente de trânsito, típico dos conceitos, que a passar a não ser
exatos, taxativos, por conta de, além de outras atividades previstas em lei, mas o conceito de educação, engenharia e fiscalização é típico da competência do Estado dessa organização. Agora, no momento em que ela fala outras atividades previstas em lei, ela permite um abarcamento de uma suposta atribuição do município. E aí que fica, como se criar um estatuto geral do agente de trânsito, em linhas gerais, de 2 entes federativos. No caso, aí teria só um conteúdo pragmático, apenas uma questão de diretriz, tal qual se permite na interpretação da própria emenda. Agora, entendo que a guarda municipal, não estando incluído no parágrafo 10º, tendo o seu parágrafo específico, ela está totalmente distante desta realidade de agente de trânsito. Porque se assim o fizesse, estaria incluído no próprio parágrafo 10º. No momento em que discerne, discrimina, o legislador, constituinte derivado, deu a entender que trata-se de categorias distintas. Talvez isso gere um problema no Supremo e que eu sinceramente espero que não seja pelo vício de iniciativa, até para não criar um precedente negativo do Estatuto Geral que todo mundo está almejando no carro, mas desse extrapolamento da atribuição da Guarda Municipal, que estaria até em desconformidade com o próprio Código de Trânsito brasileiro, né? E feriria a expectativa daqueles que já estão no exercício da titularidade investida no carro. Eu até queria considerar que no trâmite da PEC 55, quando colocaram lá o policiamento ostensivo de trânsito, o piso remuneratório, a fiscalização civil, a fiscalização feita pela guarda, se observou o seguinte: não observou a boa técnica legislativa da Lei Complementar número 95, porque a matéria distrital, parágrafo 8º, é da guarda. Não trata de órgão de trânsito e fiscalização de trânsito. Por isso que o deputado propôs o quê? Não, vamos criar um outro parágrafo para falar de uma matéria distrita dentro da segurança pública e entender que a segurança viária é espécie do gênero, né? Está correto, perfeitamente. A linha de raciocínio é fantástica. Mas não é unânime. Não é unânime. E nem pacífica ainda. Nem pacífico, ultimamente vai dizer se é ou não. Só para complementar aqui, quando você faz a leitura do parágrafo 10º, você veja que ali, né, fala assim, será exercida para preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. E quando você faz a interpretação junto com o parágrafo 8º, diz que a destinação de proteção dos seus bens, serviços e instalações. Estou dizendo o seguinte, ainda tem água para passar embaixo dessa conta. A grande sacada vai estar no conceito de que é patrimônio público municipal. Lá no Pará, o tribunal debateu esse conceito, né? E aí, o patrimônio é material e imaterial, a via pública é patrimônio, mas o exercício fiscalizatório no exercício do poder policial não é, não considerar. Mas já esgotou lá no tribunal sobre essa... Já esgotou. Toda a guarda saiu, os autos todos lavrados foram anulados. Mas está no STJ a discussão? Não. Está no Supremo? Não, morreu lá. A Procuradoria Municipal nem recorreu. E aí foi feito cascata no estado todo, né? Tá faltando advogado lá, não, né? Bem, senhores, não temos mais perguntas a fazer. Vamos encerrar essa nossa audiência pública com uma homenagem que será prestada ao deputado Leal, e logo depois estão todos convidados pela federação e pelo sindicato para um coquetel que será oferecido no restaurante aqui em frente ao prédio da Assembleia Legislativa. Peço então que a presidente do sindicato e o presidente da federação venham aqui, façam a entrega da placa. Placa com lacre. Deixa eu tirar agora no mito agora. Homenagem
de reconhecimento. O Sindicato dos Funcionários do Detran Rio de Janeiro e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Servidores dos Detrans dos Estados e Distrito Federal concedem esta homenagem especial ao deputado federal Hugo Leal, por sua dedicação, empenho e responsabilidade em prol da segurança do trânsito e pela relevante atuação na Frente Parlamentar de Segurança do Trânsito. Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2014. Colega lá do parlamento, gente boa. Só limpeza. Pega os melhores, foram embora, os melhores não se. Está encerrada então a audiência. Vocês tenham uma boa noite. Aproveitem um pouco de tempo para Pode tirar foto e vai ficar Eu ia montar ele também, eu ia ser preso. Esse, vai custar um teu serviço. Pô, mano, te mandar pra cá, você vai tirar um retrato. Eu já peguei aqui. Você vai querendo que seja aí, ó, ela vai lá valeu. Apesar de nós dirigirmos, O ranking dos Twitters, o Twitter Juiz não é Deus, hoje está em primeiro lugar. Ontem também. eu não sei se vai ser o principal problema do pé, mas eu vou alto lá durante agora o dinheiro gasto pelo Estado. Eu pedi para você. Mas depois você ligou. Que meu filho aqui em casa, acho que era um assunto dentro Não
Eu queria até que vocês fizessem uma Eu queria que vocês fizessem uma Ela tem que fazer. Terceira vez, não, tem que lá. Ô, deixa eu conversar. Deixa eu pegar lá pro lado. Fique à vontade. Eu vou sentir um pouquinho. Deixa eu